Isso não é uma lua, é uma estação espacial. A Estrela da Morte é facilmente uma das imagens mais icônicas do universo de Star Wars. Uma arma letal com a capacidade de destruir planetas inteiros, funcionando como um símbolo do poder e da opressão do Império Galáctico. Mas como é que ela funcionava? Como foi construída e quanto custou? E quantas pessoas eram necessárias para operá-la? No vídeo de hoje eu vou te contar como funcionava a Estrela da Morte em Star Wars. Vou responder todas essas perguntas e muito mais. Então, vem comigo. Hello there! Seja bem-vindo ao canal do Mando. Aqui falamos de notícias, teorias e curiosidades de filmes e séries de Star Wars. Se é a sua primeira vez aqui, então aproveita e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E siga a gente também nas redes sociais, @omandaloriano. Todo fã de Star Wars conhece essa estação espacial como a Estrela da Morte. Mas dentro do universo de Star Wars, esse nem sempre foi o seu nome. Durante o ataque dos clones, vimos que os separatistas se referiam a ela como a Arma Suprema. E durante seu estágio de desenvolvimento, ela tinha um nome bem mais técnico: Iniciativa de Desenvolvimento de Planetoides da Batalha Expedicionária. Bizarro, né? Após sua construção e já em estágio operacional nas mãos do Império, ela foi batizada de Estação de Batalha Orbital DS-1. Mas para a população em geral, ela era referida como Extrator de Minério Planetário Imperial, como uma forma de mascarar o seu verdadeiro propósito. E se lembrarmos de Rogue One, vemos que seu projeto estava sob o codinome Projeto Stardust. O conceito de uma estação de batalha espacial com o poder de destruir planetas já existia há milênios, desde o antigo Império Sith. Porém, só viria a se tornar realidade muitos e muitos anos depois. O projeto da Estrela da Morte teve início em Geonosis, justamente com uma aliança entre o Arquiduque Poggle e Conde Dooku, que na época era líder dos separatistas e secretamente um Lord Sith, como vimos brevemente em O Ataque dos Clones. Com a premissa de uma ameaça separatista, Palpatine orquestrou seu golpe de estado, transformando a República em um Império Galáctico e abrindo caminho para a construção do que viria a ser a primeira Estrela da Morte. A construção inicial dessa estação foi realizada em Geonosis, em total sigilo, supervisionada por Wilf Tarkin, que na época era um almirante. E depois da criação do Império, a construção foi transferida para Despair, um planeta na orla exterior com foco em trabalhos escravos. E para piorar ainda mais a situação, a grande maioria dos escravos usados na construção da Estrela da Morte eram justamente Wookiees, a espécie do nosso querido Chewie. A primeira estação de batalha contava com 160 km de diâmetro e 357 andares internos. E nela havia uma trincheira cobrindo toda a sua circunferência, usada para abrigar diversos sistemas, como baías de pouso, propulsores de direção, matrizes de sensores e sistemas de viga trator. Além dessa trincheira principal, existiam mais duas que eram utilizadas para manutenção e ventilação do reator secundário. Todo o casco da estação era coberto de aço Quandanium, e a superfície da Estrela da Morte era tomada por cidades, consolidando ainda mais seu papel como um mundo imperial móvel. E claro, por se tratar de uma estação de batalha, haviam armas espalhadas por toda a sua superfície, totalizando 10.000 baterias turbo-laser, 2.500 canhões a laser, 2.500 canhões de íons e 768 projetores de raio trator. Fora todas as naves e veículos imperiais que tinham lá dentro. 7.200 Starfighters, ou caças estelares, 4 Attack Cruisers, ou cruzadores de ataque, 3.600 Assault Buses, ou ônibus de assalto, 1.400 AT-ATs, 1.400 AT-STs e mais de 1.800 lançadores de naves. Além disso, seu interior era dividido em 24 zonas, 12 em cada hemisfério, e cada zona era organizada em 6 setores. Setores de comando, militar, segurança, serviço e técnico. Cada setor era administrado por um oficial, que respondia a um capitão de zona. Toda essa estrutura de comando reportava a um comandante, que por sua vez operava na ponte,
A ponte é basicamente o centro de operações e comandos de toda a estação. E esse comandante respondia diretamente a Tarkin. E não para por aí. Além disso, era necessária uma tripulação enorme para conseguir operar a estação e ainda tinha um exército para poder pilotar todas aquelas naves e veículos, o que nos leva justamente à população da Estrela da Morte. Era preciso mais de 1 milhão de pessoas para operar a Estrela da Morte e ainda havia espaço para mais de 1 bilhão de pessoas a bordo. Sempre havia, em média, mais ou menos 1 milhão e 100 mil imperiais a bordo da Estrela da Morte, sendo divididos em 260 mil de tripulação da estação, 52 mil atiradores, 607 mil soldados, 25 mil Stormtroopers, 42 mil funcionários de apoio e 160 mil pilotos de tripulação. E para surpresa de muitos, incluindo eu mesmo, apesar do estilo militar e autoritário do Império, ser um soldado imperial ou oficial designado para a Estrela da Morte tinha os seus benefícios. Por se tratar do projeto favorito de Palpatine, a instalação tinha confortos que a maioria das outras bases militares imperiais não tinham. A infraestrutura contava com parques, lojas, áreas de recreação e até cantinas. A Estrela da Morte também tinha o seu próprio bar e comida, que eram consideradas decentes para os padrões militares. Stormtroopers que estavam fora de serviço eram conhecidos por se encontrarem clandestinamente para a prática de esportes violentos e proibidos. Havia até uma sauna a bordo, onde muitos membros da tripulação podiam ir para relaxar. Por essa você não esperava, tenho certeza. Eu acho que agora deu pra gente ter um pouco mais de noção do tamanho e do poder dessa estação de batalha. E agora, sempre que a gente rever Uma Nova Esperança e o Luke destruir a Estrela da Morte, você vai saber exatamente quantas pessoas estavam a bordo. De nada, eu acho. Mas antes de continuar, recadinho rápido, se você curtiu essa camiseta irada que eu tô usando, então dá uma passadinha no site da Q3 Store. Eles têm vários modelos de camisetas a partir de R$ 39,90, tem de The Mandalorian, Breaking Bad, Game of Thrones e muito mais. E aproveite o nosso cupom de desconto exclusivo para economizar 20% em sua compra. O cupom é OMANDO20, tô deixando aqui na tela, e o link tá na descrição do vídeo. Fechou? Mas voltando, sua construção levou cerca de 20 anos para ser concluída, e só foi possível já que o Império pausou a produção e compra de clones lá da fábrica de Kamino, alocando toda essa verba diretamente para a construção da Estrela da Morte, começando assim o seu exército com base no alistamento popular e treinamento de novos soldados, que viriam a ser conhecidos pela galáxia como excelentes atiradores. Claro, estou falando dos Stormtroopers. Em 2012, a revista Forbes estimou quanto custaria para construir a icônica estação de batalha espacial, chegando ao valor de 852 quatrilhões de dólares. E uma fornecedora de energia britânica calculou um custo de 7,8 octilhões de dólares para operá-la por apenas 24 horas. Então, meus amigos, podem dormir tranquilos, porque não teremos que nos preocupar com uma Estrela da Morte sobre nossas cabeças por um bom tempo. Mesmo sem ter sido finalizada, a segunda Estrela da Morte era ainda maior em dimensões, contando com 200 km de diâmetro, e a sua potência foi aumentada para que pudesse disparar e recarregar o seu super laser em questão de minutos, ao invés de horas, como era na primeira Estrela da Morte. Porém, ela nunca chegou a ser populada como a primeira, já que foi destruída antes de sua construção estar completa. Caso não tivesse sido neutralizada a tempo, a segunda Estrela da Morte poderia ter sido indestrutível. A estação de batalha era tão grande que tinha sua própria força gravitacional, o que obrigava os pilotos de TIE Fighter a usar propulsores de suas naves para decolar, mesmo processo que fariam para sair de um planeta. Mas apesar de todo esse tamanho, a Estrela da Morte conseguia saltar a velocidade da luz e era móvel, graças à criação de um reator impressionante, o reator de hipermatéria. Ele era baseado no núcleo de implosão da hipermatéria da Cienar Systems, uma das principais fabricantes de armas e naves no universo de Star Wars. Seu sistema de propulsão era composto por uma série de motores iônicos que usavam conversores para transformar a potência do reator em impulso. E a viagem no hiperespaço era possível graças a bancos interligados,
cada banco contendo 123 geradores de hiperdrive, ou hiperespaço. E talvez o aspecto mais importante e destrutivo dessa estação seja justamente o Super Laser. Ele foi projetado durante um longo período, começando antes das Guerras Clônicas e finalmente ficando pronto graças a Orson Krennic e Galen Erso. Sua energia era gerada através de uma grande quantidade de cristais Kyber, um material com forte ligação com a força e que alimentava os sabres de luz. Combinando eles com os reatores de hipermatéria, eram gerados feixes de laser, que eram focados e combinados em uma única explosão. Isso era capaz de destruir um planeta inteiro, mas também poderia ser disparado com uma potência menor para destruir cidades, como foi o caso de Jeddah e a base imperial de Scarif, gastando a carga de apenas um de seus reatores. O tempo de recarga dos reatores foi de quase um dia inteiro, limitando a frequência com que a arma poderia ser usada. O sistema de mira até que era bem preciso, com uma margem de erro ali de alguns quilômetros. Eram necessários 168 imperiais para operar o Super Laser. E essa arma só poderia ser disparada sob ordens direta do comandante da estação ou do próprio imperador. O primeiro teste de disparo da estação foi justamente em Despair, o planeta onde ela foi construída. Tarkin quis celebrar a construção e, de quebra, testar a força do seu novo brinquedinho. Foram necessários 3 disparos para destruir o planeta, já que a capacidade do Super Laser ainda estava em 1/3. Mas o primeiro disparo com a potência total foi em Alderaan, justamente o planeta natal da Princesa Leia, destruindo completamente o planeta e mais de 2 bilhões de vozes gritaram e foram silenciadas de repente. Mas graças aos vários sacrifícios de heróis como Cassian Andor, Jyn Erso e, claro, os espiões Botans, a fraqueza dessa arma terrível foi encontrada. E com a coragem e esperança da rebelião, aliada ao poder da força, a Estrela da Morte foi destruída. Não apenas uma, nem 2 vezes. Sejam as 2 Estrelas da Morte do Império, seja a base Starkiller da Primeira Ordem, ou até mesmo a frota de Star Destroyers da Última Ordem, o bem sempre irá vencer, fazendo com que a luz prevaleça sobre toda a escuridão e sofrimento que foram causados. Foram necessários 9 filmes, 3 trilogias ao longo de mais de 40 anos, mas finalmente a galáxia está em paz de novo. Mas e aí, curtiu conhecer mais sobre a Estrela da Morte? Comenta aqui embaixo, vou ler e responder a todos. Não se esqueça de deixar aquele like caso tenha curtido o vídeo, se inscreva no canal para não perder mais vídeos como esse. E como sempre, muito obrigado e até a próxima. This is the way.